Amém. Irmãos, a leitura de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Ouçamos o que diz o Senhor nesta manhã, através do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ó Deus, nós rogamos as tuas misericórdias para que o Senhor, ó Deus, que é tão misericordioso, possa nos falar segundo a tua vontade, Senhor, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Amém. Poder sentar, irmãos. Cristãos caem, mas não pensemos que isso acontece de um dia para o outro. Ninguém acorda dizendo: hoje cometerei tal pecado. Meus irmãos, a queda segue passos progressivos, iniciados pelas próprias atitudes insensatas. Agora, quando o Senhor começa a castigar, maior é a queda. Quando o Senhor começa a castigar, maior é a queda. Foi assim com Jonas, desceu a Jope, depois ao porão do navio, findando na barriga do peixe, foi lançado pelo Senhor ao mais profundo abismo. Então, o que nós devemos aprender, meus irmãos? Você também cairá, caso você não ande segundo a vontade do Senhor. A mão do Senhor vai te derrubar, como derrubou Jonas. Agora, se por um lado o texto mostra que é o Senhor quem está derrubando Jonas, está fazendo com que Jonas caia mais ainda, a queda de Jonas, ela também revela a graça do Senhor, que mesmo quando Deus empurra, Ele também manifesta a sua boa intenção. Não é aquele empurrão apenas para nos derrubar, nos machucar, mas para nos resgatar. É aquele empurrão para nos salvar. Então, se é certo, como o texto mostra, que o Senhor derruba os filhos que fogem, certeza também é que Ele vai restaurar. E o texto de hoje, meus irmãos, esse capítulo, ele vai tratar justamente sobre isso, sobre a restauração de um homem ou de um profeta fracassado. Concomitantemente, aprendemos que, mesmo em nossos fracassos, nós devemos confiar na graça do Senhor, a graça que nos restaura. Então, como essa graça faz? Como é que o Senhor opera? Como ela faz isso?
Nós vamos, irmãos, ver nesse trajeto aqui do capítulo 2, alguns passos importantes. E a graça, ela restaura e ela apresenta alguns elementos aqui significativos. E o primeiro deles é que a graça que nos restaura, ela devolve, ou ela nos devolve ao caminho da oração. Desde que iniciamos as exposições, nós devemos observar uma coisa importante, que Jonas, ele não ora. Não há relatos de Jonas orando. No entanto, nem quando ele está sendo exortado pelo capitão do navio a orar, ele orou. Porque uma das coisas, irmãos, que as Escrituras elas mostram, é que geralmente, não tem como fugir dessa realidade. Quem foge de Deus, foge do caminho da oração. Quem está em desobediência, também está fugindo do caminho da oração. Porque é um processo lógico. A rebeldia, o pecado, ele destrói o caminho da oração, que nos leva à tolice do pecado, que nos arrasta para o abismo. Então, uma das coisas que o pecado faz é destruir a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele quebra esse relacionamento. O pecado, ele nos envolve de tal forma que ele não permite, pela sedução dele em nossos corações, buscarmos a face do Senhor. E esse é o exemplo de Jonas. Ele tem fugido de Deus e é um profeta, mas nós não vemos em nenhum momento ele orando, nem quando ele foi exortado a orar devido ao que estava acontecendo, ele orou. Então, uma coisa é certa: se você foge de Deus, se você tem fugido de Deus, tenho certeza que você já não tem mais uma vida de oração. Se você tem andado em desobediência, pode ter certeza, e eu tenho certeza, que sua vida de oração ela já foi destruída. Porque uma vida de pecado é uma vida em que um relacionamento com Deus está sendo quebrado. Está sendo quebrado. E Jonas, meus irmãos, estava nessa condição, ele estava rebelde. Jonas, como profeta, ele ouviu a palavra do Senhor, em nenhum momento ele se volta para o Senhor, para indagar alguma coisa, para falar nada. Mas aqui o texto mostra, o capítulo 2, de uma forma geral, mostra que Jonas volta a orar. E você percebe isso, lógico, pelo texto que nós lemos, no verso 17, nós observamos que Jonas é engolido pelo peixe, mas no capítulo 2, você vê o registro de Jonas orando, mostrando aquilo que estava acontecendo, ou o que aconteceu, enquanto ele estivera no período de 3 dias no ventre daquele peixe. Então ele diz, Jonas, capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Observem, irmãos, que a narrativa aqui, ela tem grandes mudanças significativas. E aqui nós observamos um início significativo. O início da mudança ele ocorre justamente quando Deus ele empurra Jonas ao fundo do poço. Então, nós nos despedimos. Alguns estudiosos dizem que o verso 17, ele não faz parte do capítulo 1, mas ele faz parte do capítulo 2. Então, para mostrar que é uma mudança de toda a estrutura que vem sendo montada, ou que foi montada e que foi descrita no capítulo 1. Então, Jonas, nós terminamos o capítulo 1 e a introdução nos mostra que Jonas está no fundo do poço. Aqui, o próprio Jonas ele vai criar algumas imagens e ele mostra, a princípio, de uma forma geral, que ele está vivo, mas que ele está
encarcerado nas profundezas do mar. É interessante notar essa linguagem de Jonas, porque ele traz a ideia de que está preso. E a princípio, meus irmãos, é importante notar isso, porque aquele que vinha fugindo de Deus, aquele que vinha descendo, aquele que vinha se esquivando, encontrando os meios para fugir de Deus, agora ele se encontra numa condição que ele chama de escravidão, mas agora aquilo que ele tanto fez não poderá mais fazer, que é fugir. É impossível, por isso que ele usa essa linguagem de que está aprisionado, porque agora não tem como mais ele fugir. Então ele se encontra numa situação onde ele não pode mais fugir e também numa condição desesperadora. O que o verso 2 quer mostrar é que, além dele não poder fugir, a condição em que ele se encontra é uma condição desesperadora. Por isso ele usa termos fortíssimos, que ele se descreve como alguém que está angustiado, profundamente angustiado. Ele usa a linguagem que pode ser traduzida como uma prisão no ventre do abismo. A palavra hebraica para abismo é a palavra Sheol, que é lugar dos mortos. Ou seja, era um lugar tão angustiante, que ele usa essa linguagem para dizer que é como se ele estivesse experimentando a morte. É como se a morte fosse uma realidade, a morte estivesse presente. Imaginei uma forma de descrever o que o texto está querendo mostrar e fiquei a pensar e já imaginou, meu irmão, alguém ser sepultado vivo, como nós já sabemos de alguns relatos, acordam dentro de um caixão escuro, presos, impedidos de sair. Você acha qual é a sensação dessa pessoa que teve o desprazer de acordar dentro de um sepulcro? É mais ou menos isso que Jonas está descrevendo. É como se ele estivesse abriu os olhos e agora ele se viu num lugar que a sensação é de morte e que não há como escapar, não há como fugir. Ele está no ventre do peixe, nas profundezas do mar. Enquanto, meus irmãos, estivermos criando esperanças e métodos, dificilmente buscaremos ao Senhor. Enquanto estivermos criando esperanças, métodos, caminhos, dificilmente buscaremos ao Senhor. Porém, meus irmãos, quando todas as ajudas possíveis forem destruídas, quando todos os nossos caminhos, quando toda a nossa inteligência, quando todo o nosso farisaísmo cair por terra, todas as nossas possibilidades de fuga caírem por terra, só vai nos restar orar. Jonas se viu nessa condição e só lhe restava orar. E às vezes, irmãos, a melhor coisa que pode nos acontecer é Deus remover todas as nossas rotas de fuga e nos lançar no abismo, nos aprisionar no fundo do poço, para que procuremos o seu socorro. É a melhor coisa que pode acontecer. É Deus destruir todas as suas fugas e deixar você aprisionado para que você encontre nele, unicamente nele, o socorro. Jonas, quando viu que não tinha mais condições de fugir, ele foi orar. Deus lançou numa situação em que ele não tinha como decidir outro caminho, a não ser
pediu socorro ao Senhor. Por vezes isso, irmãos, que Deus faz. Deus nos lança no fundo do poço, nos lança num lugar em que nós não encontramos mais um meio de fugir, para que a gente busque a face dele. Por isso ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele diz: eu gritei, eu esbravejei. Foram esgotadas, meus irmãos, as rotas de fuga. Não tinha outro caminho. E agora é o contrário. Aquele que fugia, agora está buscando o Deus que ele tanto fugiu. Aquele que não queria fazer a vontade de Deus e foi descendo, agora se encontrou numa condição que agora ele busca o Deus que tanto ele fugiu. E aqui, irmãos, aprendamos também uma coisa importante. Os abismos que Deus nos coloca, o fundo do poço que Deus nos coloca, somente Ele nos resgata. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, não tem como outro socorrê-lo. Somente Ele pode cavar poços ou poços em meio ao deserto. Quando Ele nos cerca, nos lança no abismo, somente Ele pode nos resgatar. Agora, notem, onde quer que Deus nos lance, encontramos um caminho aberto na direção do céu. Independente do abismo que Ele nos jogue, independente do fundo do poço, sempre encontramos um caminho aberto na direção do céu. E que tem o Senhor como seu Deus, por mais profundo que seja o abismo, sempre haverá um lugar para orar. Então, se você foi lançado pelo Senhor no fundo do poço, porque Ele quer que você se volte para Ele, quer que você ore, busque-o. E a oração, meus irmãos, não é sinal de Wi-Fi que falha em determinado ambiente. Até debaixo das águas do julgamento divino, a oração, ela se conecta com os céus. A oração do eleito, ela se conecta com o céu. Então, mesmo quando estamos sendo julgados pelo Senhor, nós temos ali a oportunidade de buscá-lo. Jonas buscou o Senhor. Jonas orou ao Senhor. Jonas voltou-se para o Senhor. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que aqueles que estão em rebeldia, quando estiverem na rebeldia e começarem e não encontrarem mais respostas, o Senhor quer que ele se volte para Ele em oração. E note uma coisa, irmãos, a oração de Jonas, ela é uma reprodução do livro de Salmos. Nós temos aqui citações do Salmo 3, Salmo 5, Salmo 16, Salmo 18, Salmo 31, Salmo 42, Salmo 50, Salmo 65, Salmo 68 e o Salmo 120. Note então, meus irmãos, o vocabulário dos salmos. E esse vocabulário, ele está expressando a fé dos salmos em suas orações. Então, Jonas não somente orou, ele orou os salmos. Ele não somente orou, o vocabulário dele era do saltério. Por que isso é significativo? Porque nos salmos, meus irmãos, o que nós encontramos? Nós encontramos o ser humano nas mais diversas experiências buscando o Senhor. Nós encontramos homens que se voltam para Deus, homens que estão buscando a face do Senhor.
seja por circunstâncias naturais ou pecados, sempre há uma busca por Deus com o objetivo de ser restaurado ou restaurada a fé daquele que padece. Ou por circunstâncias naturais ou por pecado, há sempre uma busca daquele para a restauração de sua fé quando ele padece. E não é um fato curioso saber disso? Porque o que acontece no primeiro capítulo? E veio a palavra do Senhor a Jonas: vá à cidade de Nínive pregar contra ela, porque os pecados dela estão diante de mim. E o que é que acontece? Mas Jonas faz justamente o contrário. Ele foge da vontade do Senhor. Ele foge aquela palavra que ele havia rejeitado. Agora o que nós estamos vendo, ela é buscada na esperança de receber uma graça, a graça que ela promete. Isso é importante, irmãos, porque quando nós fugimos de Deus, nós temos a tendência de seguir as nossas ideias, mas as verdadeiras respostas às necessidades e aos nossos desesperos, elas se encontram na Escritura. E é a influência das Escrituras que volta nosso coração para Deus em oração, em vez de afastá-lo de Deus. Então, a maneira, meus irmãos, de experimentar a graça de Deus é voltar à palavra de Deus. Então, ela nos ensina a orar e também, ao mesmo instante, ela nos lembra das promessas gloriosas quando estamos em disciplina. Jonas lembra agora. Jonas está lembrando a palavra do Senhor, lembrando as promessas graciosas. Então, dele agora cita inúmeros salmos, porque ele tem a esperança de que o Senhor haverá de ser gracioso para com ele, haverá de ser o seu auxílio. Então, na minha angústia, clamei ao Senhor, um clamor repleto das Escrituras, da vontade de Deus, confiante na graça do Senhor. Então, meus irmãos, não é somente restaurar o caminho da oração, mas não importa quão fundo nossa alma esteja, ainda que tudo esteja escuro, o Senhor nos ensina a orar confiando na restauração, confiando na sua graça. Aquele Deus que nos lança na escuridão, no abismo, é um Deus também que promete a graça necessária para nos auxiliar. Então você vê um profeta que ele retoma o caminho da oração, buscando a face daquele que ele tanto fugiu. E quando a graça começa a restaurar um homem, ela primeiro devolve ao cristão o caminho da oração. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, a graça que nos restaura, ela também nos leva ou nos submete à disciplina. Veja o verso do número 3 e o verso número 4. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Irmãos, uma coisa é certa aqui que Jonas está descrevendo, foi Deus quem lançou tempestade no mar. Nós já vimos que ele moveu os dados, ele abriu o apetite do peixe. E o que Jonas está dizendo é que ele tem ciência disso. Pela forma convicta como ele se expressa. Notem que ele diz, foi ele quem me lançou, foi ele que me encobriu com o mar.
né? As tuas vagas, as tuas ondas me cobriram. Tudo que eu estou passando, ele está dizendo, ele é o causador. É Deus quem está fazendo isso. Foi Deus quem fez isso. Então Jonas, aqui nesse salmo, com a sua linguagem de salmodia, Jonas está sendo realista. Ele reconhece que ali há ação divina em seu sofrimento. Ele entende que é Deus quem está fazendo tudo aquilo acontecer. Assim também, meus irmãos, como ele entende ser grave sua condição. E o resumo que ele faz dessa condição tão miserável é que ele próprio se vê como aquele que foi rejeitado por Deus. Então, sua condição é tão desgraçada, é tão ruim, tão pecaminosa, tão deplorável, que ele chega à conclusão que ele foi rejeitado pelo Senhor. O verso 4 ele diz: estou excluído da tua presença. A sensação, meus irmãos, a angústia de sua alma também era gerada por essa sensação, uma sensação de abandono, uma sensação de exclusão da presença divina. Ele entendeu que Deus deu a ele o que ele tanto pediu. Ele quis fugir da face do Senhor. E ele disse: Deus me excluiu da sua presença. Na linguagem bíblica, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Se você olhar no Antigo Testamento e no Novo, essa é a linguagem quando Deus quer dizer que abandonou alguém, que entregou alguém aos pecados. Diz que Deus virou o seu rosto, Deus ocultou a sua face. E aqui ele está dizendo: estou excluído da tua presença, que pode ser traduzido como da tua face. O Senhor me abandonou. Não foi isso que eu pedi? Eu não pedi para fugir dele, eu não pedi para não encontrá-lo mais, para não andar mais na presença dele. Agora o Senhor concretizou o meu sonho, eu agora estou excluído. Mas notem, irmãos, que maravilha essa parte do texto, porque Jonas está tendo a plena consciência de que Deus é que está fazendo tudo aquilo, e que foi tão grave o que ele fez, que ele tem a percepção de que o Senhor o abandonou. O Senhor excluiu definitivamente sua vida da presença dele. A graça, meus irmãos, quando opera na queda, ela nos leva a reconhecer a causa das circunstâncias e desperta a consciência para a realidade de que Deus está tratando conosco. A graça, quando ela começa a atuar, ela nos mostra que as circunstâncias estão sendo usadas por Deus para tratar conosco. Então nós precisamos perguntar, irmãos, quantas vezes nós enxergamos nossas aflições como simplesmente realidades naturais da nossa existência. Por vezes pensamos: é só uma fase, logo passa, são as coisas da vida, a vida é assim mesmo, a vida é dura, faz parte dessa existência. Aí por vezes os dentes quebram, temporais caem, destroem bens, enfim, existir de fato não é fácil. Porém, irmãos, quando estamos fugindo de Deus, Ele não vai mandar anjos, Ele não vai mandar carruagem de fogo, Ele não vai mandar cavalos de fogo, mas por vezes Ele usa a sua própria criação para nos afligir. Ele usa seus meios para nos afligir, para nos atormentar. Então, assim como Jonas,
Em vez de anestesiarmos a consciência com falsas desculpas, que nós somos mestres nisso, nós queremos arrumar mecanismos, nós queremos arrumar frases de efeito, nós queremos, por vezes, procurar falsos mestres que possam nos instruir com mentiras. Então, em vez de ficarmos nessa habilidade, tentando trazer à nossa consciência, plantar em nossa consciência falsas desculpas, nós devemos reconhecer que, por vezes, Deus está nos afligindo nas circunstâncias por causa dos nossos pecados. Por vezes, uma topada pode ser, de fato, uma simples topada, mas, por vezes, pode ser um empurrão de Deus. Por vezes, uma enfermidade pode ser uma simples enfermidade, uma mudança de temperatura, mas, por vezes, é a mão de Deus. Por vezes, o trabalho pode ser, o desemprego pode ser a causa da economia do nosso país, mas, por vezes, é Deus agindo. Jonas reconheceu isso. E por vezes nós temos dificuldade em reconhecer. Jonas não, Jonas foi certeiro. Foi exatamente o que Jonas fez. A graça está operando nele. Ele não só volta à oração, mas ele diz: eu sou o culpado. Deus está fazendo isso porque eu sou o culpado. Eu que tanto corri de Deus, agora estou excluído dele. Então, ele não ousa, irmãos, acusar Deus de nada. Ele não ousa responsabilizar Deus de nada. Ele teve o desejo dele realizado. Ele fugiu de Deus e agora se viu longe de Deus. Deus está punindo ele e ele sabe que merece o que ele está sofrendo. Um dos sinais, meus irmãos, da graça na vida de uma pessoa é quando ela tem a plena consciência de suas ofensas contra Deus e que todo o seu sofrimento é causado pelos seus pecados. Um dos sinais da graça operando é quando alguém reconhece os seus pecados e sabe que Deus está lhe afligindo. Você tem reconhecido que estás debaixo do julgamento divino por causa da deliberada desobediência? Você tem a consciência de que Deus está sendo justo ao lançar você nesse abismo? Porque, irmãos, é importante pensar sobre isso, porque um dos sinais de que a graça não está operando é quando alguém desobediente não aceita a disciplina. Quem não se submete à disciplina, não há o operar da graça. Não há o operar da graça. Ele reluta, ele se desculpa, ele se esconde, e pode notar que ele mais e mais se afunda, e mais é empurrado por Deus, e mais pecados surgem, mas eles não reconhecem. Eles fogem, mudam de igreja. Quando a graça não está operando, irmãos, o desobediente não aceita a disciplina. Mas quando a graça atua nos eleitos, ela humilha. Quando a graça atua no coração daqueles que são de Deus, ela humilha, ela derruba, ela leva o homem a reconhecer seu pecado e se submeter à disciplina divina. Enquanto você estiver lutando com a disciplina do Senhor, contra a disciplina do Senhor, não haverá graça. Você não reconhece, você não está debaixo da graça. Se você não reconhece, se você luta, faz de tudo para amenizar a realidade, para desfazer a sua consciência, para que você não carregue uma culpa, e você não quer de forma nenhuma aceitar nem a disciplina,
nem submeter à disciplina, fique certo, não tem graça operando. Não tem graça operando. Não há graça operando. Enquanto você não reconhecer o seu pecado e admitir o julgamento divino, você não será restaurado. Sabe, irmãos, quando você pensa, por exemplo, em disciplina eclesiástica, eu queria que vocês pensassem comigo sobre isso. Quando o Senhor fala em Mateus 18 sobre a disciplina, por exemplo, quando Ele diz que a liderança da igreja, quando exerce o seu papel corretamente, e que ela disciplina, o Senhor diz que é uma disciplina dos céus. Aquilo que foi feito na terra havia sido confirmado nos céus. Aquilo que foi ligado terá sido ligado nos céus. Aquilo que desliga terá sido desligado nos céus. Agora pense comigo, raciocinem comigo. Se numa igreja há um processo de disciplina bíblica e a pessoa foge, vai para uma outra igreja e ela é recebida lá, o Cristo que puniu ela, ou que pretendia discipliná-la pelo seu conselho, é o Cristo que vai restaurá-la lá? Nós estamos colocando Cristo contra Cristo. Ele faz um processo num lugar e desfaz em outro lugar. Ele disciplina através do governo da igreja uma pessoa na igreja, ela vai para outra igreja, é recebida como membro. Cristo lá desfez o que ele fez anteriormente? Não, porque o rebelde não está debaixo da graça. Aquele que nos submete não está debaixo da graça. Está no caminho de rebeldia. E quando ele pensa que está dando passos de restauração, ele está se afundando mais e mais. Pelo contrário, meus irmãos, mais longe de Deus ele fica. Jonas não. Jonas aceitou, sou eu. E aí ele está tão consciente que ele vai e fala sobre o templo. Ele diz: será que tornarei a ver o teu santo templo? Por que ele pensou no templo? Ele pensou no templo, meus irmãos, porque ele pensou nos sacrifícios. E aí ele sabia da condição que ele estava, no pecado que ele estava, que era a punição de Deus. Ele entende então que só existe um caminho. Não era o caminho da fuga, não era os atalhos para tentar fugir do julgamento de Deus. Então ele viu que sua condição era miserável e ele percebeu que só havia um caminho, que era o caminho da esperança, da promessa da graça de Deus, mesmo no pecado. Ele havia, irmãos, abandonado Deus. E ele ainda está vivo. Então, embora a sensação que ele tivesse era que Deus o abandonou, mas ele tinha a esperança de que isso não deveria ter acontecido. E ele pensa no templo, no lugar do sacrifício, no lugar das misericórdias, onde a graça, onde os cordeiros eram sacrificados para perdoar pecadores miseráveis, restaurar homens miseráveis. Em tempos, irmãos, de desespero causado pelo pecado, cada cristão deveria lembrar da promessa de Deus de que Deus jamais abandonará os seus. Deus jamais abandonará os seus. Por isso, irmãos, como a graça nos restaura, ela nos devolve o caminho da oração, ela nos leva à submissão, à disciplina. E terceiro, ela nos leva a confiar nas promessas de Deus. Veja o verso 5 ao 7. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se fecharam
atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Notem, irmãos, que Jonas reconhece aqui uma analogia entre sua situação física e a sua situação espiritual, em que ele havia permanecido. Ele estava ciente, como observamos, que tudo estava perdido. A linguagem dele é: não há salvação. Essa é a realidade. Aquilo que eu estou vivendo, humanamente falando, não há salvação. E ele entendia isso. Na sua linguagem, ele mostra que compreendia que estava morrendo. O verso 7 diz: desfalecia a minha alma. Sua situação era verdadeiramente miserável. As algas se enrolaram na minha cabeça. Veja, ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos, veja, se correram sobre mim para sempre. O que Jonas está dizendo? Eu estou numa prisão com grades intransponíveis, eu não posso sair daqui, eu estou perdido, não há salvação para mim, humanamente falando. Mas aí ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aí novamente, irmãos, o templo do Senhor. Além de um lugar de sacrifício, irmãos, o símbolo maior do templo é o símbolo da presença de Deus, do seu amor, de seu favor sacrificial. Ele sabia que o templo era símbolo da graça, símbolo daqueles que buscavam a misericórdia. E Jonas estava na esperança de que essa misericórdia o alcançasse e o salvasse. Por isso eu me lembrei de ti. Minha situação era deplorável. Humanamente falando, eu não tinha como sobreviver, mas eu lembrei de ti e subiu a ti a minha oração. Que imagem, irmãos, porque Jonas está nos dando uma lição muito importante. Não importa quão fundo caímos, que nós muitas vezes estamos no abismo, nós muitas vezes estamos numa situação miserável, nós estamos numa condição de desgraça, mas não importa quão fundo caímos, Jonas nos dá uma lição. Nós podemos olhar para o altar no qual o cordeiro foi morto para a reconciliação com Deus. Jonas está mostrando, meus irmãos, que não importam quão escuras sejam as circunstâncias, nós podemos olhar para a cruz de Cristo como prova desse amor eterno. Mas Jonas não sabia, era justamente isso que ele estava recebendo. Ele havia ido ao mais fundo. Deus jogou ele lá para resgatá-lo e para que ele conhecesse a graça. Ele não queria que a graça chegasse até Nínive, mas agora ele aprende com isso e recebe e busca essa graça. E lógico, irmãos, ele estava apontando para outro profeta, porque Cristo padece, morre, é encarcerado nos poderes da morte, mas ele ressurge dos mortos para resgatar justamente pessoas como Jonas. O apóstolo João escreveu: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isto é, meus irmãos,
independente das provações e dos sofrimentos que experimentamos nesta vida, por causa dos nossos pecados ou não, os cristãos podem encontrar na cruz todas as provas do amor conquistador de Deus, do amor santo dele, do amor providencial, do amor eterno. E é com a cruz em mente que o escritor aos Hebreus nos incentiva. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele via, irmãos, ele via a esperança. Se ele não estava morto, ele via a possibilidade de ser restaurado. E então ele confiou no Senhor, ele buscou as misericórdias do Senhor, ele buscou a graça do Senhor, a graça que ele tanto rejeitou. Por mais, irmãos, que grave seja o nosso pecado, por mais pesado que seja o julgamento divino, se você está vivo ou viva, significa dizer que ainda há um caminho da graça. Ainda há como encontrar a graça. Ainda há como encontrar a graça. Então, meus irmãos, como a graça nos restaura? Primeiro, nos devolve ao caminho da oração. Segundo, nos submete à disciplina. Terceiro, nos leva a confiar nas promessas graciosas de Deus. E último, nos leva a obedecer à vontade de Deus. Veja o verso 8 e 9. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, veja que Jonas admite que havia ídolos em sua vida que roubaram dele a obediência a Deus. Um ídolo é qualquer coisa que tire de Deus a afeição e a obediência que pertencem a Ele por direito. E nós obedecemos porque nós temos os nossos ídolos. Nós temos os nossos ídolos. Ele tinha os dele. Quais são os seus? Esposa, marido, carro, prazeres, fama, glória humana. São eles, irmãos, que estão desviando você. São eles. Você não diz que está fugindo do Senhor, mas em essência, quando você serve a eles, você está fugindo do Senhor, porque ídolos nos fazem abandonar a Deus. Ídolos nos fazem abandonar a Deus. Ídolos nos levam ao pecado. E tudo que o pecado promete te leva a abandonar o Senhor. Seja lá qual for, meus irmãos, seu ídolo, ele está tirando Deus do seu coração. E no caso dele, ele reconhece isso, mas ele encerra a sua oração dizendo que fez alguns votos solenes e que ele tinha a intenção de cumprir. Os estudiosos dizem com toda certeza, o profeta prometeu adorar a Deus no templo com sacrifícios e cânticos de ações de graça, fez promessas, juramentos e com toda certeza ele disse: irei a Nínive e proclamarei a tua mensagem, se o Senhor me der outra chance. E é isso que vai acontecer no capítulo 3. Ele vai pregar a Nínive. E ele diz ali, é nesse momento que ele volta a obedecer ao Senhor, jurar e se submeter à vontade do Senhor. Ou seja, irmãos, ele está dizendo, diante das misericórdias do Senhor, que ele vai obedecê-lo. Irmãos, a graça que começa o seu processo restaurador, ela vai nos levar à obediência. Sabe quando alguém está sendo afligido pelo Senhor?
quer saber o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se submeter à vontade de Deus. Ele vai começar a andar nos passos do Senhor. Porque eleitos, disciplinados, eles retornam ao caminho da obediência. Então, quer saber se alguém está sendo afligido por Deus? Basta olhar os passos que ele tem dado. Basta olhar se ele tem lutado para guardar o dia do Senhor. Observe se ela não tem se revelado uma pessoa mais piedosa, porque aqueles que são afligidos por Deus sempre retornam ao caminho da obediência. Por isso, irmãos, a declaração de Jonas é tão significativa. Ao Senhor pertence a salvação. Texto que nós trabalharemos à noite, se Deus permitir. Então, irmãos, a oração de Jonas era uma oração de natureza profundamente pessoal. Não há dúvida de que Jonas chegara a uma conclusão surpreendente, que transformou sua atitude diante de tudo em sua vida. Jonas entendeu então que Deus o havia lançado na escuridão profunda, nesse grande peixe, não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Você reconhece o propósito salvífico de Deus quando está sendo afligido por Ele? Então, uma coisa é certa: Deus não está destruindo você em suas provações. O Senhor está salvando você. Por mais dura que seja a disciplina, por mais dura que seja a circunstância, por mais escuro que seja o abismo, isso é necessário para que Deus salve você. E é lá que Ele está restaurando sua vida da rebelião pecaminosa, da autoconfiança tola, do orgulho ignorante, da teimosia descrente. Deus está salvando, está fazendo isso para que busquemos a sua graça como Jonas buscou. Então, meus irmãos, por vezes Deus nos empurra mesmo na nossa desobediência. Mas que bom que Ele faz isso. Porque Ele faz para nos restaurar. Ele faz para nos salvar. Agora, se nós estamos andando no pecado e não estamos sentindo nem o dedo de Deus, é bom fazer uma análise, porque tem alguma coisa errada aí. Ou Deus não é seu Deus, como era de Jonas, ou Ele está esperando o abismo certo, o peixe certo, a hora certa, para lhe empurrar. E que o Senhor te ajude. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça sobre nós, pelo teu evangelho que nos fala, que nos alimenta e que nos orienta segundo a tua vontade para a glória do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que a tua graça esteja conosco, Senhor, e nos restaure quando seguimos os nossos próprios caminhos rebeldes. E que o Senhor seja glorificado para todos sempre, porque a salvação pertence ao Senhor. Amém. Irmãos, cantemos ao Senhor neste momento com o hino de número 93.